O apóstolo Paulo ensina que Deus quer a salvação de todos os homens. Por outro lado, João Calvino discorda visceralmente do apóstolo. Para Calvino, Deus ensina uma coisa publicamente, mas ele pensa e age de forma diferente, em segredo. Para Calvino, Deus é um fanfarrão, é um hipócrita, um mentiroso, um farsante, um duas caras. Calvino aplicou seus adjetivos, suas características em Deus. Ele projetou em Deus todos os seus defeitos e criou um ídolo a que ele chamou Deus. Muito bem. Eu acho uma coisa muito boa que Calvino não tenha sido preso pela Inquisição. Que a Inquisição não deu cabo de Lutero, de Calvino e de Zwinglio. E que suas obras puderam ser publicadas livremente nos países protestantes. Porque hoje nós temos farto armamento contra os próprios protestantes que foram produzidos pelos próprios protestantes, os primeiros protestantes, os primeiros que inventaram essas falsas religiões derivadas dessa chamada reforma contra a Igreja Romana. Eu acho isso maravilhoso, porque nós podemos mostrar a fealdade de suas doutrinas, a falsidade de suas doutrinas e seus ensinamentos heréticos e blasfemos. Se João Calvino tivesse sido queimado, ou se suas obras tivessem sido destruídas, hoje nós não teríamos material para mostrar a fealdade das doutrinas de João Calvino. Então, eu fico muito feliz. Ao contrário dos católicos romanos, que gostariam que os protestantes tivessem sido queimados, que suas obras tivessem sido destruídas. Não, eu fico feliz porque nós temos acesso às obras dos hereges. Isso é muito melhor do que se essas obras fossem eliminadas, porque aí as pessoas de bom senso, as pessoas que não tiveram suas mentes cauterizadas, essas pessoas que não sofreram manipulação e que não se tornaram fanáticas, essas pessoas podem acessar essas obras, elas podem ler, elas podem ouvir, porque eu vou citar o texto daqui a pouco, e aí elas podem concluir por si mesmas que João Calvino era um sádico, que João Calvino ensinou falsas doutrinas, que João Calvino ensinou um falso evangelho e que, portanto, João Calvino e outros são anátemas. Muito bem, vamos para o texto da primeira carta. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Vamos para o comentário de João Calvino. Bom, vou mostrar aqui a capa do livro. Essa obra é de João Calvino, tá? É das edições Paráclitos. A distribuidora do livro do João Calvino, a distribuidora é a SOCEP, Sociedade Cristã Evangélica de Publicações Limitadas. Essa obra aqui foi publicada no Brasil no ano de 1998. Então vamos para o comentário maravilhoso de João Calvino. Versículo 4. Daqui se deduz uma confirmação do segundo argumento, o fato de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos.
pois que seria mais razoável do que todas as nossas orações se conformarem a este decreto divino? Concluindo, ele demonstra que Deus tem no coração a salvação de todos os homens, porquanto ele chama a todos os homens para o conhecimento de sua verdade. Este é um argumento que parte de um efeito observado em direção à sua causa. Pois se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então é justo que todos aqueles a quem o Evangelho é proclamado sejam convidados a nutrir a esperança da vida eterna. Em suma, visto que a vocação é uma prova concreta da eleição secreta, então Deus admite a posse da salvação àqueles a quem ele concedeu a bênção de participarem de seu evangelho. Já que o evangelho nos revela a justiça de Deus que garante um ingresso na vida. À luz desse fato, fica em evidência a pueril ilusão daqueles que creem que esta passagem contradiz a predestinação. Argumentam: se Deus quer que todos os homens, sem distinção alguma, sejam salvos, então não pode ser verdade que, mediante seu eterno conselho, alguns hajam sido predestinados para a salvação e outros para a perdição. Poderia haver alguma base para tal argumento se nesta passagem Paulo estivesse preocupado com indivíduos. E mesmo que assim fosse, ainda teríamos uma boa resposta. Por quê? Ainda que a vontade de Deus não deva ser julgada à luz de seus decretos secretos, quando ele nos revela por meio de sinais externos, contudo, não significa que ele não haja determinado secretamente em seu íntimo o que se propõe fazer com cada pessoa individualmente. Então tá aí. João Calvino contradizendo o apóstolo Paulo, dando uma explicação que não está no texto, está deturpando o versículo, está adulterando o ensinamento do apóstolo. E não são os protestantes que pregam só as escrituras, porque a Igreja Católica ela não tem ensinamentos bíblicos, os ensinamentos são fora da Bíblia, são contrários à Bíblia, mas chega o João Calvino e ele ensina uma coisa contrária à própria Bíblia. Paulo ensina uma coisa e ele fala, não, está errado, não é assim. Não é assim. Ele fala que... E ele ainda blasfema, atribuindo suas características a Deus. Ele blasfema, atribuindo seus adjetivos a Deus. Ele coloca Deus como maquiavélico. Por quê? Porque Calvino era maquiavélico. Coloca Deus como duas caras, porque Calvino era duas caras. Quando o texto diz muito claramente que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então ele contradiz as escrituras. Então cadê o só a escritura? Então o que vale nesse texto aí é o que? É a palavra de Paulo, que é escritura sagrada, ou é o comentário de Calvino? Para os idólatras calvinistas, né? Então agora esse texto de Calvino é a escritura e Paulo já não é mais a escritura. Quer dizer, só a conveniência, só a escritura até a página 2. Então Calvino, ele blasfema contra Deus, ele blasfema contra as escrituras. Tá? Ao atribuir suas características a Deus. Fazem de Deus um fanfarrão, um mentiroso, um duas caras, um maquiavélico. Vocês acabaram de ouvir. Muito bem. Para quem se interessar, eu vou deixar na descrição do vídeo esse texto Calvino, tá? Com a fonte. Não se preocupem. E fico por aqui e
O apóstolo Paulo disse na Epístola aos Gálatas que todo o evangelho diferente daquele que ele pregou seja anátema. Então, seja anátema o evangelho de Calvino, seja anátema João Calvino, seja anátema as autoproclamadas igrejas reformadas, seja anátema o protestantismo. E até o próximo vídeo, se assim o bom Deus o permitir.